Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre visto de turismo e se vale a pena ou não estender o visto de turismo aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo, clique aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Bom galera, antes de mais nada é importante deixar bem claro que eu não sou advogado de imigração. Então todas as informações que eu vou passar aqui para vocês são informações coletadas na internet. Inclusive vou deixar aqui abaixo o link da imigração dos Estados Unidos, onde vocês podem ter maiores informações sobre o tema, visto norte-americano, se faltou alguma informação ou não, beleza? Procure sempre um advogado de imigração ou uma empresa especializada para vistos norte-americanos, que vai passar maiores informações de como que você pode conseguir o seu visto de turismo e negócios para vir passear, fazer compras aqui nos Estados Unidos. Aqui eu vou dar apenas a minha opinião e informações que eu coleto na internet, né, de coisas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, beleza? O visto de visitante é um visto de não imigrante para pessoas que desejam entrar nos Estados Unidos temporariamente para negócios, B1, incluindo participar de reuniões profissionais ou conferências, a lazer, incluindo férias ou visitas à família, ou até mesmo tratamento médico, B2, ou uma combinação de ambos os propósitos, B1 e B2, por no máximo 6 meses. Subentende-se que nós vamos vir aqui para os Estados Unidos a um curto período de tempo e depois nós vamos regressar para o nosso país de origem. E como que faz para solicitar esse visto? Primeiramente, você vai ter que preencher um formulário chamado DS-160. Vou deixar aqui abaixo um link na descrição desse vídeo do formulário DS-160, inclusive um vídeo do canal do Paulo Sérgio, que foi muito bem elaborado, mostrando passo a passo como você pode preencher a sua DS-160. Lembrando que existem inúmeras empresas, né, de assessoria para vistos que pode fazer isso para você caso você tenha dificuldades, beleza? E nesse formulário você vai ter que colocar todas as suas informações pessoais, né? O que você faz no Brasil, né? Ou em qualquer lugar do mundo onde você esteja, atividade profissional, quanto tempo você mora lá na sua residência, né? No seu país de origem e outras questões pessoais também, né? Acredito que renda e tal. Vou ser sincero para vocês, a minha DS-160 nem fui eu que preenchi, foi uma empresa. Então você vai colocar inúmeras informações pessoais e depois você vai fazer um agendamento para ir no CASV. O que é esse CASV, pessoal? É um local onde você tira suas impressões digitais, onde você tira sua foto, né? São informações que a imigração dos Estados Unidos precisa, né? Para te dar ou não um visto aqui norte-americano. Logo após isso, pessoal, você vai participar de uma entrevista com um agente consular, que vai conceder ou não o seu visto. Lembrando, pessoal, que o visto norte-americano não é um direito, é um privilégio. E no momento dessa entrevista, mediante todas as informações coletadas ali, preenchidas na DS-160, ele vai conversar com você e decidir ou não se você vai receber o visto norte-americano, beleza? Então vamos falar sobre essa entrevista, né, pessoal? Essa é uma entrevista bem rápida, geralmente pode demorar de uns 10 até mesmo 30 minutos, dependendo da situação. E o que ele quer saber nessa entrevista, né, pessoal? Qual que é o motivo da viagem? À medida que você está aplicando para um visto de turismo e negócios, subentende-se que você está vindo aqui passear, fazer compras, ou dependendo da situação, né, pessoal, uma reunião de negócios. Às vezes você está vindo fazer um tratamento médico, coisa que não tem no seu país de origem. Geralmente é um bate-papo que você vai ter ali com o agente consular, que ele quer entender o motivo da viagem, né? Nessa entrevista, pessoal, você pode participar com outras pessoas também. Então, se porventura você está vindo viajar com sua mãe, com seu irmão, com amigos, você pode participar dessa entrevista, não somente você, pode participar todo mundo também. Uma coisa que é muito importante é que você coloque na DS-160 quem é que está vindo aqui com você, né? Quem é que vai participar dessa viagem. Você pode participar com outras pessoas e eu acho que é até mais bacana, né? Às vezes você tem uma certa dificuldade para falar, né, com outra pessoa que você não conhece. De repente está com algum amigo ali do lado, um familiar, às vezes você se sente até um pouco mais seguro de passar as informações que estão todas preenchidas na DS-160. Na verdade, o que ele quer é confirmar se essas informações são verídicas e saber, né, um pouco a mais ali no momento da entrevista. Outro ponto também, pessoal, é que você vai ter que apresentar vínculos com o seu país de origem. No caso, né, a maioria dos casos é o Brasil. Porém, se você mora em outro lugar também, né, mesma coisa. Então ele vai querer saber, pessoal, se as suas intenções são de vir aqui para os Estados Unidos a um curto período de tempo, fazer passeio, conferência, ou compras, ou tratamento médico e depois regressar para o seu país de origem. Por quê, pessoal? Todo turista é um potencial imigrante aqui para os Estados Unidos. Então, o que eles não querem é que a pessoa venha para
para cá e faça coisas, né, que diferem do que o visto permite. Então você tem que apresentar vínculos no seu país de origem. Quais são esses vínculos, pessoal? Vou dar alguns exemplos de vínculos para você. Se você faz faculdade, você pode apresentar um comprovante que você está matriculado na faculdade, que você está cursando a faculdade e pretende retornar. Se você tem um carro, uma moto, uma casa que você está financiando, está pagando regularmente e por esse motivo você tem que voltar para o seu país de origem, isso também é um forte vínculo. Se você tem um emprego também, né, então às vezes você está de férias, tem que voltar para o seu país de origem, né, porque só está naquele período de férias, mas depois tem que voltar, apresentar ali o seu holerite, ou dependendo da situação, apresentar algum outro documento que fala que você ainda está empregado naquela empresa. De repente, se você tem filhos, matrícula dos filhos na escola, né, então imagina, se os filhos estão matriculados na escola, como que eles vão deixar de ir na escola? É muito complicado, né? Então você pode apresentar documentos também dos seus filhos, né? Poxa, eu tenho filhos aqui, eles estão matriculados na escola, eles têm que voltar, né? Estamos somente de férias. Então esses são alguns exemplos de documentos que vocês podem apresentar para comprovar vínculos com o seu país de origem. Outro ponto que o agente consular quer saber também é se você tem condições financeiras de bancar a sua viagem. Então se de repente você está vindo aqui a turismo, participar de alguma conferência, algum evento, né? Fazer compras aqui nos Estados Unidos, o agente consular quer saber se você tem condições de se manter aqui nos Estados Unidos sem precisar trabalhar ilegalmente. Alguns exemplos de comprovação financeira são um extrato bancário, geralmente eles pedem os últimos extratos bancários, né? Às vezes pode pedir um, às vezes pode pedir dois ou até mesmo três. Então leve sempre o seu extrato bancário mais recente. Podem pedir também a sua última declaração de imposto de renda, para saber ali, né, se você declara impostos no seu país de origem, né, se você não pretende vir para cá e fazer alguma coisa errada. Então tudo isso são questões que você pode apresentar, né, no dia da entrevista. Ah, Roger, não tenho condições de bancar minha passagem. Sei lá, sou um estudante, moro com os meus pais e eles que me bancam. Não tem problema, você pode utilizar o que chamamos de sponsor, que é o responsável financeiro. Então, geralmente, se você tem algum parente próximo, né, que tem uma relação direta com você, né, pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, e de repente essa pessoa tem a condição de bancar a sua passagem, a sua viagem aqui nos Estados Unidos, você só precisa trazer os documentos dele, né, para que você possa apresentar para o agente consular e provar que ele que vai bancar a sua passagem, beleza? E, em resumo, essa é uma entrevista rápida, geralmente demora de 10 a uns 30 minutos, dependendo do caso. Mantenha sempre a calma, fale sempre pausadamente, né? Respostas claras e objetivas, sem muito rodeio, e fale sempre a verdade, que eu garanto que você vai conseguir o seu visto de turismo para vir passear, turistar, fazer compras aqui nos Estados Unidos, beleza? Agora vamos falar do tempo de duração do visto de turismo, né? Atualmente, no ano de 2019, que é o ano que está sendo publicado esse vídeo, o visto de turismo é concedido por 10 anos. Ah, Roger, posso vir aqui para os Estados Unidos e ficar 10 anos aqui turistando? Não, né, pessoal? A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. O visto é concedido por 10 anos e não necessariamente você tem que vir aqui para os Estados Unidos logo em seguida que você tirou o seu visto, né? De repente tirei o visto em janeiro e já quero viajar em janeiro. Não, você pode esperar, você pode ficar 10 anos esperando, né? Não passa de 10 anos, que senão aí você vai ter que tirar outro visto. Se você quiser viajar o ano seguinte ou daqui 2 anos, não tem problema, o visto já foi concedido. Porém, toda vez que você entra aqui nos Estados Unidos, na maioria dos casos eles te dão uma permanência de 6 meses. Lembrando que visto é diferente de status. O visto estampado no passaporte é por 10 anos. Porém, o status, quando você entra aqui nos Estados Unidos, é por 6 meses. Já vi alguns casos de pessoas que receberam 3 meses, 1 mês e até mesmo 10 dias, pasmem. Então depende muito do que o agente de imigração falar para você. Primeiro você participa de uma entrevista com o agente consular no seu país de origem, né, ou no país que você mora, e depois você vai participar de uma entrevista com o agente de imigração. Já é uma outra pessoa aqui em território americano. E ele que vai conceder para você 6 meses ou menos que isso, né? Depende muito da situação ali. Ele vai fazer uma entrevista bem rápida com você, né? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre passar na imigração e ali ele pode conceder para você 6 meses ou menos que isso, beleza, pessoal? Então é importante que nós saibamos que visto é diferente de status migratório, tá? Que aí é onde a gente vai entrar na extensão de visto, se vale a pena ou não aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, pessoal. Uma vez que você já passou pela imigração, que eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, você já está aqui nos Estados Unidos, de repente você pretende estender o seu visto, né? Existe esse processo legal, você pode fazer aqui nos Estados Unidos, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona. Quando você passa pela imigração nos aeroportos e é admitido no país, eles carimbam o seu passaporte com uma data. Essa data é o tempo limite que você tem para permanecer nos Estados Unidos.
Para estender seu visto, não pode ter passado dessa data. Então você tem que fazer o processo antes de vencer esse período de 6 meses, ou dependendo do caso, 3 meses, ou às vezes até mesmo um mês, beleza? Ou seja, seu visto precisa estar dentro da validade. Você pode pedir a extensão de visto pelo menos 45 dias antes que seu visto expire. Cada tipo de visto te dá um determinado período de permanência. Visto de turismo geralmente são 6 meses. O visto de turismo e negócios B1 e B2 é o mais comum. Ao realizar o pedido de extensão de visto, você poderá também incluir os dependentes, como esposa e filhos solteiros e não emancipados menores de 21 anos. Quais são os documentos necessários? Primeiro, você vai ter que preencher um formulário chamado de I-539. Confesso para vocês que eu não faço nem ideia do que seria isso, mas procure um advogado de imigração ou uma empresa especializada em extensão de visto que pode te ajudar com isso. Você vai ter que pegar o seu formulário do I-94. Antigamente era um papel entregue no avião, hoje passou a ser virtualmente. Então você entra lá no site da imigração, né? Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você, onde você pode pegar o seu formulário I-94 atualizado, beleza? Que nada mais é que as suas informações de tempo de permanência eletronicamente. Você vai ter que enviar para a imigração uma money order no valor de $370. Eu não sei se esse valor está desatualizado, então eu vou deixar o link da imigração aqui abaixo para vocês. A money order, pessoal, nada mais é que um pequeno cheque que você pode fazer no Walmart, no Safe, em várias empresas aqui nos Estados Unidos, né, onde você coloca um valor específico. E aí você pode mandar esse valor para diferentes instituições, beleza? Você vai ter que mandar um documento que comprove a sua situação financeira, que pode ser também um extrato bancário, de que você pode se manter no país esse tempo a mais sem precisar trabalhar ilegalmente. Caso sua viagem for patrocinada, será necessário a carta de patrocínio financeiro, chamada de I-134. Affidavit of Support. Confesso para vocês que não faço nem ideia do que seria isso. Você vai ter que mandar um xerox do seu passaporte colorido, do visto e do carimbo. Então aqui tem um lugar chamado de FedEx, qualquer dia eu faço um vídeo lá para vocês mostrando. É como se fosse uma papelaria aqui nos Estados Unidos. Você vai lá que eles podem fazer esse xerox colorido para vocês, beleza? Vai precisar para mandar para a imigração. E o último ponto é que você vai ter que fazer uma carta explicando o motivo de querer ficar nos Estados Unidos por mais tempo, né? Além do período de permanência que foi concedido para você. E além disso, você vai ter que mandar comprovações do que você fez aqui nesse período que você esteve legalmente aqui nos Estados Unidos, né? Se você veio aqui fazer férias, fotos dos lugares que você foi, ticket dos lugares que você foi também, né, dos eventos, sei lá, foi num parque de diversões. Então você vai ter que mandar comprovações de tudo que você fez aqui nos Estados Unidos nesse período que você ficou aqui a passeio, né, turismo, negócios, ou até mesmo tratamento médico, né? Se você ficou aqui há um longo período de tempo, às vezes estava com alguma doença, né, veio passar férias, mas aconteceu algum problema de saúde com você, então vários documentos que comprovem que você ficou aqui nesse período legalmente, obviamente, né, sem precisar trabalhar ilegalmente, e o que de fato você fez aqui, né? Se você veio turistar mesmo, né, fazer alguma outra coisa, então você precisa mandar tudo isso para eles. Bom, pessoal, agora eu vou colocar aqui na tela para vocês um modelo do formulário I-539 que eu consegui na internet, então eu vou colocar aqui na tela para vocês, só para vocês verem como que é. Após preencher o formulário e reunir todos os documentos necessários, você vai ter que enviar esses documentos para a imigração. E aí você vai ter que utilizar um selo, né, oficial aqui dos Estados Unidos, porque você não pode mandar numa carta comum, né? Tem que ser uma carta com um selo, né, que vá para a imigração. Vou deixar aqui abaixo o endereço, né, da onde você pode mandar a sua cartinha. Lembrando, pessoal, que se você tem dúvidas sobre esse processo, né, porque eu peguei tudo aqui da internet, entre em contato com um advogado de imigração ou com uma empresa especializada em extensão de vistos, beleza? Assim que eles receberem todos os documentos que você reuniu e mandou para eles, eles vão te mandar uma notificação de que receberam os documentos, né? Que receberam a solicitação. E aí é só você esperar.
Nesse período você não está ilegal, né? Até porque o seu status ainda não venceu, beleza? Às vezes acontece dessa resposta demorar 3 meses, 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Eu já vi casos de pessoas que estenderam o status por mais 6 meses e a resposta saiu justamente quando o status estava vencido de novo. Bom, galera, agora vamos à minha opinião sobre esse processo. Eu conheci inúmeras pessoas que fizeram esse processo aqui nos Estados Unidos. Obviamente que é um processo legal que você pode fazer aqui nos Estados Unidos, porém existem algumas situações que a gente tem que considerar, né? Quais são as suas intenções com relação a esse processo? Você quer ficar aqui a um curto período de tempo ou a um longo período de tempo? Então eu vou passar 3 exemplos de pessoas aqui para vocês. Tem um amigo meu que na época a esposa dele estava grávida e ele pediu uma extensão de visto para que ela pudesse, né, ter o filho aqui nos Estados Unidos, até porque estava naquela transição de governo e eles tinham medo, né, do que poderia acontecer ou não com o filho deles, né? Hoje eles já tiveram um filho aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, tudo beleza, tudo bonito, só que eles ficaram indocumentados no país, né, pessoal? Porque não tinha uma programação para após os 6 meses. Estendeu por uma razão, porém depois não tinha uma programação após isso. Um outro caso, que é uma pessoa que eu conheci também, ela está na 3ª extensão de visto, né? Ele tentou fazer a 4ª extensão de visto, porém a imigração falou para ele, olha, já está na 3ª extensão, e aí, o que você quer aqui no país? Porque lembre-se, esse é um visto classificado como não imigrante, então você não pode ficar aqui 10 anos estendendo o seu visto, né? Você tem 10 anos para entrar e sair do país, porém você só pode ficar aqui nos Estados Unidos 6 meses legalmente. E à medida que você estende pela 4ª vez, obviamente que você já não está aqui turistando, né, pessoal? E o último caso são de pessoas que eu já conheci que às vezes foi fazer o processo de extensão de visto e infelizmente foi negado, né? E geralmente quando é negado algum processo migratório aqui nos Estados Unidos, seja até mesmo de legalização, né, para o futuro green card, dependendo da situação, se você passou do seu prazo de permanência, infelizmente eles pedem para você sair do país para que você não fique aqui indocumentado, né? Então essas são algumas situações que eu gostaria de passar para vocês. Qual que é a minha opinião em relação a esse assunto, né, pessoal? Fazer extensão de visto é ruim ou é bom? Tudo depende. Se você quer ficar aqui nos Estados Unidos há um curto período de tempo, de repente você está fazendo um tratamento médico, onde você precisa estender o seu tempo de permanência mais que 6 meses, pode ser interessante. Se de repente você quer conhecer um lado dos Estados Unidos, depois você quer ir para outro lado dos Estados Unidos, sei lá, conheci Nova York, agora quero conhecer Califórnia, são 2 extremos, pode ser interessante também, porque é uma coisa a curto período de tempo. Se de repente você recebeu uma corte aqui nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, a corte é um pequeno tribunal. Vamos supor que você estava dirigindo e esqueceu a sua carteira de motorista em casa, né? Até porque turista, né? A gente tá muito doido. E de repente você recebeu uma corte. E a data de comparecimento dessa corte é após o seu período de permanência de 6 meses. Então, obviamente, você vai precisar de mais tempo para ficar aqui nos Estados Unidos, né? Porque se você não comparece à corte, eles vão dar a você como foragido. E numa possível reentrada aqui nos Estados Unidos, você pode ser até preso. Pasmem. Porém, pessoal, se a sua intenção é ficar aqui nos Estados Unidos há um longo período de tempo, que extrapole 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez seja mais interessante você mudar o seu status para estudante, que é um assunto para um próximo vídeo. Por quê? Como estudante, pessoal, aqui nos Estados Unidos, você vai poder ficar aqui um longo período de tempo. De repente você pode turistar também, obviamente, e conciliado a isso, você pode aprender inglês também, o que eu acho muito bacana. E quem sabe, futuramente, né, conseguir um green card por trabalho ou qualquer outra situação. Quem sabe você até casa aqui nos Estados Unidos. Então, a minha opinião pessoal em relação à extensão de visto, eu não acho que é ruim. Eu só acho que a gente tem que ter um planejamento estratégico para depois dos 6 meses. Por quê? Vai acabar os 6 meses e o que você vai fazer depois, né? Se de repente a sua intenção é ficar aqui um longo período de tempo, talvez seja mais interessante você mudar de status para estudante, ao invés de somente estender o seu visto de turismo, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o processo de extensão de visto é um processo legal aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode fazer esse processo, porém, se você tiver dúvidas com relação às etapas, sugiro que você contate um advogado de imigração ou até mesmo uma empresa especializada para vistos, que vai poder preencher todos os formulários para você, reunir todos os documentos, tirar dúvidas e mandar tudo certinho para a imigração, beleza? E deixa aqui abaixo também a sua opinião, vale a pena ou não vale a pena estender o visto de turismo aqui nos Estados Unidos? Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!